bom dia a todos. Nós estamos aqui na Secretaria de Saúde do município de Erechim e vamos falar sobre Covid-19. Secretário da Saúde, Dr. Dércio Nolemacher, e também o médico infectologista, Dr. Vanderlei Madaloso. Vamos saber a situação em Erechim em relação a essa pandemia. Dr. Dércio, como está a situação da Covid-19 aqui em Erechim? Até o momento, nós temos o controle da Covid-19. Entretanto, nós somos sabedores de que a tendência no momento é começar a ter muito mais testes positivos. E isso nos mantém em alerta, porque nós sabemos que com o passar do tempo, muitas pessoas terão o teste positivo sem serem portadores da doença. É o que vai acontecer quando a infecção é comunitária, a contaminação é comunitária, então isso certamente vão começar a positivar mais pacientes com o teste positivo. O que nós queremos chamar a atenção, isso é válido, que todos os cuidados continuam. Quer dizer, as pessoas quando saem de casa têm que usar máscara. Quando você vai ao supermercado, usa máscara. Vai numa repartição pública ou não pública, use a máscara. Só não usem a máscara quando vocês estiverem em casa, com a família, sem nenhum contágio em casa. Caso contrário, usem a máscara sempre. Mantenha uma distância das pessoas, evite aglomerações. Por outro lado também, evite contato com as pessoas sem uso, não chegue perto das pessoas, porque quem você menos esperar pode estar te contaminando com o Covid-19. Dr. Vanderlei Madaloso, como estão sendo feitos os testes, exames dos testes rápidos e PCR, e qual a diferença entre os dois? Os testes, eles são dois tipos que a gente tem disponíveis hoje para fazer, não em Erechim, em qualquer lugar hoje do Brasil. Nós temos o teste RT-PCR, que é o teste, a gente chama de padrão ouro, que é o teste que é feito do 1º ao 7º dia da doença, do contato com os sintomas. Esse teste a gente tem a liberação dele é através da Secretaria Estadual de Saúde. O município de Erechim está tentando comprar, não é um teste fácil de você comprar, ele tem uma logística, ou seja, uma maneira de fazer muito difícil ainda, que a gente não conseguiu adaptar ainda para o nosso dia a dia, que seria a coleta do teste, encaminhar esse teste para fazer algum laboratório. É importante salientar que aqui em Erechim nenhum laboratório desse faz esse tipo de teste. Então são testes que a gente teria que adquirir eles e encaminhar esses testes para serem feitos em outras cidades. O segundo teste, que é um teste mais fácil, mais simples de realizar, é o teste rápido, ou seja, é um teste que é usado ao sangue da pessoa. O primeiro teste, ele é feito uma coleta da região nasal e da região da boca. E esse segundo teste, que é o teste rápido, é feito com uma coleta de sangue, muito mais fácil de fazer e com um resultado muito mais rápido. A gente está conseguindo fazer, pelos números que vocês estão acompanhando no boletim, um número bem significativo de testes, né? Eu acho que se tu me pedir, precisaria de mais, seria interessante. Sempre a gente vai dizer que quanto mais teste você fazer, melhor. Mas eu acho que esse número de testes, o que a gente vem fazendo, pegando áreas, vamos dizer assim, mais críticas para fazer, né? A gente fez uma estratégia de realização desses testes em pessoas mais expostas, então pessoas do transporte público, motoristas de táxi. Fizemos nas UBSs os profissionais de saúde que estão, né, expostos diariamente às pessoas, né, e outras classes de trabalhadores que também estão no dia a dia com maior risco de adquirir. E para nossa alegria, a maioria desses testes, quase 90 e poucos por cento, vieram negativos. Então eu acho que a realização de testes, ela faz parte da estratégia aqui do nosso comitê municipal. Nós estamos fazendo dentro da nossa possibilidade e a gente espera, claro, mais adiante conseguir realizar um número cada vez maior. Então tranquilizar a população que existem testes para serem feitos, os testes estão sendo feitos. O que a gente não pode, na realidade, é sair fazer teste em 100 mil pessoas, em toda a população. Seria o ideal, claro que seria, mas a gente também não tem essa disponibilidade. Então a gente está pegando as pessoas, os trabalhadores, a comunidade, dentro da comunidade, mais com risco, mais expostos ao Covid.
Os senhores estão surpreendidos com o número de casos? Estava previsto isso? Eu até conversei com o Dr. Décio antes da gente estar aqui conversando com vocês, que eu acho que como é geral, que a gente frequenta, o Dr. Décio frequenta vários lugares, o pessoal sempre está nos perguntando por que aumentando muito, passamos dos 100 casos já. Eu acho que tem 3 coisas bem importantes para a gente comunicar assim nesse momento. Primeiro é a história natural da epidemia. A epidemia, não tem como tu bloquear ela. A gente ouve muito falar em lockdown, a gente usa em isolamento domiciliar. A ideia não era impedir a epidemia chegar em Erechim. A ideia dessas medidas era de tu ter um número de casos, mas que a estrutura hospitalar tivesse suporte para poder receber os pacientes que vinham a agravar. Então, acho que a natureza do vírus é de se expandir, está acontecendo. Segundo, nós temos que se lembrar que o isolamento social, não digo terminou, mas deu uma boa relaxada, né? A gente teve, eu digo, um ponto de partida é o Dia das Mães, né? Aquele final de semana onde foi liberado, então a gente teve já ali uma abertura total, praticamente quase do comércio. Então isso também favorece muito, né? Hoje a gente anda na rua, a gente vai no mercado, como o Dr. Décio falou, tá cheio o mercado, as ruas cheias, né? Então acho que isso também facilita. E o terceiro ponto que eu acho importante é matemático. Quanto mais testes eu faço, mais resultados positivos eu vou ter. Então, claro, a gente está preocupado, a gente está atento a esse número de casos, mas acho que uma coisa muito importante, até depois o Dr. Décio vai comentar também, que mesmo com esse número total de casos aumentando, a procura por leito hospitalar ela não se alterou muito. Então acho que isso é fundamental a população entender. Mesmo com o número maior de casos, são casos assintomáticos, ou seja, a nossa lotação hospitalar atualmente, hoje, no dia de hoje, dia 28, nós não temos mais de 50% dos leitos ocupados naqueles destinados ao Covid. Então isso nos dá uma tranquilidade para a gente conseguir pensar algumas medidas a serem tomadas mais à frente. Dr. Décio, a gente fala em curva, fala em pico. Esta curva daqui para frente, a tendência é ela ser descendente? Eu acredito que ainda nós não chegamos na curva para começar a ser descendente, mas eu acho que nós estamos muito perto dela. Nós precisamos fazer algumas considerações que eu acho pertinentes. Em primeiro lugar, nós temos hoje positivados em Erechim em torno de 102 a 110 casos. Nós temos 3 vezes mais de pacientes que são portadores do vírus. Então a gente sabe que se você tem 100 testes positivos, você deve ter no mínimo 300. Então eu acho assim, que realmente nós conseguimos aqui segurar aquela fase inicial, que era a fase mais difícil, aquela fase que a gente não sabia as consequências da contaminação desse vírus num paciente imunodeprimido. Então nós sabemos que os casos de morte no Brasil todo, no mundo todo, acontece muito em pacientes que têm intercorrências clínicas, ou seja, pacientes que têm diabetes, hipertensão, problemas cardíacos e pneumológicos, digamos assim, enfisema pulmonar, tem bronquite, esse troço todo. Então essas doenças são intercorrências importantes. Então, esses pacientes que têm, infelizmente, que pegam essa doença, que têm essas intercorrências clínicas, são mais sujeitos a ter uma complicações mais severas e podendo ir, inclusive, ao óbito. É isso que nós queremos evitar, nós queremos tratar o paciente na fase inicial. E para chamar a atenção de toda a população de Erechim, nós temos a UPA, que há mais de 2 meses, lá na UPA, nós temos o Centro Especial do Covid-19. Lá nós temos uma equipe médica que está presente das 7h30 da manhã às 19h30 da noite, ininterruptamente, estão sempre lá atendendo. Nos sábados e domingos e à noite nós temos o Hospital Santa Terezinha, a Fundação Hospitalar Santa Terezinha, que dá cobertura para todo esse tipo de atendimento. Então o que é feito na UPA é feito também no hospital. No hospital, se o paciente tiver uma intercorrência importante, esse paciente é internado. Se é uma coisa grave, ele vai para a UTI, se não é, ele vai para um leito para tratamento do Covid-19. E quero salientar bem e alertar a população de Erechim. O Hospital Santa Terezinha possui hoje 22 leitos para tratamento do Covid-19. Também tem 6 leitos de UTI para Covid-19, mas tem 16 leitos de UTI credenciados, quer dizer, se por acaso precisar mais,
nós temos condições de aumentar o número. Por outro lado, nós também temos um apoio importante do Hospital de Caridade, que também tem leitos de UTI e tem leitos de tratamento clínico no hospital. Então, isso são suportes que nós temos para a região, que nos deixam um pouco mais confortável. Por outro lado, também é bom que se diga, tá, que as pessoas devem, se sentir os sintomas, um resfriado comum, que agora vem essa época, e gostaria de fazer um chamamento também, todo mundo teria que fazer a vacina. Nós, infelizmente, as gestantes, as puérperas e as crianças, nós não atingimos o nível de vacinação. Nós queremos fazer um chamamento até dia 6 de junho, nós temos à disposição em todas as unidades de saúde a vacina contra a influenza. Por que eu falo isso? Porque a influenza é uma gripe, então essa gripe poderá ser confundida com sinais e sintomas da Covid-19. Então, se nós tivermos todos os pacientes vacinados, nós temos a certeza que se tiver alguma coisa, ele já foi vacinado, eu vou pensar na outra patologia e não mais na influenza. Então é importante isso. Eu quero dizer outra coisa, que nós também aqui em Erechim, nós temos uma equipe multidisciplinar, graças ao Vanderlei Madaroso, que nos dá um apoio importante aqui na Secretaria de Saúde. Nós estamos fazendo aquilo que se faz em São Paulo, nos Estados Unidos ou na Europa, tá? Então isso quero dizer, a população, fiquem tranquilos, mas guardem, cuidem, lavem as mãos de 3 em 3 horas com água e sabão, usem álcool gel toda vez, cada 2 horas, cada hora, que é importante isso, e além disso, os cuidados que eu já falei anteriormente, de manter a distância, não fazer reuniões, manter a distância entre um paciente e outro, 2 pessoas, converse o mínimo possível, fique em casa. O melhor momento ainda eu acredito que, resumidamente, eu acho que agora nós estamos chegando no pico máximo. Eu acho que daqui para frente o pico vai começar a cair. E se nós demoramos 2 meses para o pico subir, nós vamos ter mais 2 meses de pico para descer. E quero acreditar que nós estamos no final desse pico, estamos terminando o pico na altura, eu acho que daqui para frente vai começar a cair. O doutor Dércio relacionou atendimentos na UPA. Doutor Vanderlei Madaloso, como está sendo feito o atendimento do Covid-19 na UPA? A ideia, no início da pandemia, de fazer um centro de atendimento num determinado local. A gente tinha uma média de atendimento de 20, né, doutor Dércio? 20, 18 até, um número até baixo, pelo que a expectativa que a gente tinha em relação aos atendimentos na UPA. De um tempo para cá, não vou saber dizer 15, 20 dias, a UPA ela deixou de ser só o atendimento Covid para ser também, voltar a ser uma UBS de atendimento de outras patologias. E hoje a gente consegue tranquilamente fazer os 2 atendimentos da ala Covid, que é totalmente independente do restante dos atendimentos. Então, na realidade, o atendimento da UPA ele continua. Então, entrando um pouquinho além do atendimento da UPA, a gente conseguiu, dentro desse período todo, ter novas informações. Uma coisa acho que é importante a gente falar, o grande uso da cloroquina, se usa ou não usa, tá? Então hoje a gente tem protocolos adaptados de acordo com o que a ciência diz, não indicando, né, não obrigando a usar, cada médico vai ter a liberdade de usar ou não. A gente usa os corticoides, a gente usa os anticoagulantes, que é o que se usa, que nem o Dr. Dércio falou, em qualquer lugar. Em São Paulo é tratado assim, no Rio é tratado assim, nos Estados Unidos é tratado assim. A cloroquina perdeu um pouquinho aquele estrelato dela de ser o salvador da pátria, né? Mas ainda pode ser usado em algumas situações. Então o médico tem a liberdade de usar. Dentro da UPA lá a gente faz um atendimento um primeiro atendimento, é realizado alguns exames, e como o Dr. Dércio falou, se os exames desse paciente que procurou a UPA nos mostram alguma ideia que esse paciente pode estar evoluindo para um quadro um pouquinho mais grave, ele é imediatamente transferido para o Santa Terezinha. Então acho que a gente conseguiu fazer um fluxo muito bom entre a UPA e o Santa Terezinha, que até agora está funcionando, eu acho, normalmente. E nós temos novas indicações em relação aos cuidados? Eu acho que os cuidados, como algumas coisas foram caindo, a gente ouviu falar muito em antiviral, em cloroquina, em azitromicina, em ivermectina,
Inúmeras propostas de tratamentos foram feitas, foram colocadas, né, na parte médica, e hoje, com os estudos mais aperfeiçoados, a gente vê que a maioria deles, infelizmente, não tem a eficácia que a gente esperava. Então, o que tem de novo, na realidade, é essa parte do anticoagulante, que vai ser uma coisa usada mais dentro do hospital, nos pacientes mais graves, o uso de corticoide. Mas o que eu acho que é importante a população saber são as medidas gerais. Tudo aquilo que o Dr. Décio falou, eu vou falar de novo, que eu acho importante. O uso da máscara, evitar aglomerações, manter os ambientes arejados. Aquilo que a gente falou no começo, a gente já não vê. Vai um da família no mercado, não precisa ir 4, 5 da mesma família. Tentar evitar essas aglomerações. O que está provado nesses 6 meses de epidemia, lá desde dezembro, que a transmissão de pessoa a pessoa é o principal fator para ela se espalhar. Então, quanto menos a gente evitar essas aglomerações, melhor. Vamos ter casos, mas numa proporção que a estrutura de saúde do hospital consiga receber esses pacientes que porventura venham a complicar. Hoje, 28 de maio, quinta-feira, Dr. Vanderlei Madaloso, quantos pacientes estão em atendimento em UTIs em Erechim? Hoje, pelo levantamento de hoje, pelo que eu sei, nós temos 2 pacientes no Caridade, e 3 no Santa Terezinha, sendo que um deles é de fora da cidade. Então, tu vê uma estrutura de 12 leitos de Covid, nós temos praticamente metade da UTI ocupada, então menos da metade. Isso é uma coisa muito boa. Hoje, vendo as notícias da manhã, a gente vê que Porto Alegre está com 80% quase da capacidade de UTI tomada. Não só por Covid, mas UTI ocupado. Então eu acho que isso que eu falei anteriormente, acho que a gente ainda, apesar do número de casos, a gente está conseguindo equilibrar os leitos, conseguindo manter leitos disponíveis para a população. Eu, pelo menos até hoje, não vi ninguém reclamar, cheguei no Santa Terezinha ou no Caridade e não tinha leito para me internar na unidade Covid. Eu acho que em 70 dias de epidemia, nós temos um óbito, que é uma pessoa com inúmeras patologias junto, né? Não tivemos mais óbito nenhum. E a UTI nossa nunca passou de 50%, no máximo 60% de ocupação. Então acho que os nossos dados hoje são muito ainda favoráveis, mas não podemos relaxar. Epidemia não tem controle, a gente consegue administrar ela de uma melhor maneira. Doutores, os senhores teriam mais alguma colocação importante a fazer neste momento? Os cuidados são esses que nós vemos avisando há mais de 70, 80 dias, desde que foi criado o comitê nesta mesma sala, para que se difunda lavar as mãos de 3 em 3 horas, usar álcool gel, usar a máscara sempre, saiu de casa, use a máscara, mantenha a distância, evitar aglomerações, tudo isso é importante. E eu quero chamar a atenção também para o fato de que nós aqui em Erechim, ainda até o momento, não seríamos levianos de dizer diferente, nós estamos com o controle da situação. E tudo leva a crer que a partir desse momento nós vamos começar a declinar essa curva, essa que está no pico, está entendendo? E aí eu acho que daqui para frente nós vamos só administrar clinicamente os pacientes com tratamentos sintomáticos. Nós vamos chegar o dia em que 80% da população de Erechim vai ter resistência, porque teve contato com o vírus, mas não pegou a doença. Isso é o que a gente quer. E até nós estamos esperando, que eu acho que no mínimo vai demorar no mínimo 6 meses para que venha a vacina. Até lá, nós temos que tomar esses cuidados, que eu acho muito importante. Queremos agradecer o Dr. Dércio Nonemacher, secretário municipal de saúde, também o médico infectologista, Dr. Vanderlei Madaloso, pelas explicações. Muito obrigado e voltaremos a qualquer momento com outras notícias.